O sol do deserto implacável lá fora filtrava-se pelas frestas dos machrabias de ébano e ouro, pintando listras dançantes no mármore polido do palácio. Para Mariana, que antes vira a vida em cores vibrantes das ruas movimentadas de sua cidade natal, aquele cenário era, a princípio, um deslumbre. Cada fibra de seda, cada tapeçaria persa, cada lustre de cristal gritava uma opulência que a cegava e a envolvia. Ela era a nova esposa de Khalid, um dos homens mais poderosos e respeitados do Oriente Médio, um sheik cujos olhos profundos pareciam guardar segredos milenares. A promessa era de um conto de fadas, uma vida onde seus desejos seriam ordens, seus passos, macios sobre tapetes caríssimos. No entanto, o brilho ofuscante começou a revelar sombras. Não havia grades nas janelas do seu quarto, mas Mariana sentia-se enclausurada. As palavras doces e os presentes luxuosos de Khalid eram acompanhados por olhares sutis das criadas, por sussurros que cessavam quando ela se aproximava, por uma sensação gélida de que havia um manual invisível, um código de conduta que ninguém se atrevia a verbalizar. Os sorrisos eram educados, mas distantes. As paredes, embora adornadas com ouro, pareciam absorver sua voz. Ela tentava se expressar, compartilhar uma ideia, um pensamento, e percebia que suas palavras flutuavam no ar, sem pousar, sem serem realmente ouvidas. Era como se a riqueza se traduzisse em um silêncio eloquente, um convite silencioso para se encaixar, para não questionar. Aquele palácio vasto, com seus jardins secretos e fontes murmurantes, que no início parecia um paraíso, pouco a pouco, revelava-se uma gaiola dourada. A liberdade que ela pensou encontrar na vastidão de um amor e de um novo mundo estava sendo sutilmente roubada, dia após dia, sob o véu de uma cultura que ela mal começava a compreender. A cada amanhecer, a pergunta ecoava em sua mente: o que mais seria exigido dela sem uma única palavra dita? E o que aconteceria se ela ousasse quebrar uma dessas regras invisíveis? Mariana não era uma mulher comum, nascida para a submissão. Pelo contrário, crescida em uma cidade vibrante, onde o riso ecoava nas ruas e as conversas se estendiam pela noite, ela sempre cultivou uma alma livre e um espírito questionador. Desde cedo, seus olhos castanhos, que agora carregavam um brilho de melancolia sob as luzes douradas do palácio, observavam o mundo com uma curiosidade insaciável. Ela era a filha do meio, com um irmão mais velho que a ensinou a não ter medo de desafios e uma irmã mais nova que via nela um farol de independência. Sua paixão eram as palavras. Jornalista de formação, Mariana acreditava na força da verdade e na capacidade da narrativa de transformar realidades. Passava horas na biblioteca, envolta em livros que contavam histórias de mulheres fortes, de culturas diversas e de mundos sem fronteiras. Amava debater, expressar suas opiniões e, acima de tudo, sentir que suas contribuições faziam a diferença. Seus amigos a descreviam como uma brisa fresca, sempre trazendo novas ideias e um olhar perspicaz sobre o cotidiano. Ela sonhava em viajar, em cobrir histórias que importavam, em dar voz aos que não a tinham. Quando Khalid a cortejou com sua presença magnética e seus olhos que prometiam um universo de possibilidades, Mariana viu não apenas um homem, mas uma porta para esse mundo de expansão. Ele parecia admirar sua inteligência, seu entusiasmo, sua ousadia. Nas longas conversas que tiveram antes do casamento, ele a incentivava a falar sobre seus sonhos, sobre suas aspirações, fazendo-a sentir-se vista e valorizada. Acreditou que, ao lado dele, sua voz encontraria um palco ainda maior, que sua paixão por contar histórias se uniria à oportunidade de conhecer culturas que antes só lera nos livros.
Mas agora, no silêncio do palácio, cercada por símbolos de uma riqueza que parecia exigir sua reclusão, Mariana se perguntava onde estava aquela mulher. Onde estavam suas palavras, sua voz, seu propósito? O que seria da jornalista que ansiava por desvendar o mundo se seu próprio mundo estava se tornando uma miniatura perfeita, porém aprisionada? A resposta a assustava, e um frio na espinha lhe dizia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O primeiro grande choque não veio de uma ordem direta, mas de um olhar. Um olhar que congelou a alma de Mariana e a fez questionar cada fibra de sua própria identidade. Era um evento importante no palácio, uma recepção formal para dignatários de países vizinhos. Mariana, acostumada a brilhar em ambientes sociais, havia escolhido um vestido que, para seu gosto, era elegantemente modesto, um tom de azul profundo que complementava seus olhos. Ela se sentia bem, confiante, pronta para representar seu marido com a inteligência e o carisma que ele tanto elogiara no passado. Ao lado de Khalid, ela tentou engajar-se em uma conversa com uma embaixatriz estrangeira. Falava sobre as riquezas culturais da região, sobre as pontes que poderiam ser construídas através do entendimento mútuo. Sua voz, outrora vibrante, ecoava no salão, enquanto gesticulava suavemente para enfatizar um ponto. Foi então que sentiu o toque sutil, mas firme, de Khalid em seu cotovelo. Um toque quase imperceptível para os outros, mas que a fez parar no meio de uma frase. Ela virou-se para ele, um sorriso interrogativo no rosto, esperando um comentário ou uma apresentação. O que recebeu, porém, foi um olhar. Um olhar frio e penetrante, que não a repreendia abertamente, mas que transmitia uma mensagem cristalina. Ela estava falando demais, estava se destacando de forma inadequada. O sorriso de Khalid para a embaixatriz era impecável, mas o aperto em seu cotovelo dizia mais do que qualquer palavra. Ela sentiu o calor subir ao rosto, a garganta secar, e todas as suas palavras se desvanecerem. A embaixatriz, percebendo a interrupção súbita e a tensão no ar, apenas sorriu polidamente e voltou a conversar com Khalid. Naquele instante, Mariana não era mais a jornalista perspicaz, a mulher cheia de opiniões. Era apenas um adorno, um acessório silencioso ao lado de seu poderoso marido. A humilhação não veio de um grito, mas do silêncio que se impôs sobre ela, da percepção aguda de que sua voz, que era sua essência, não tinha lugar ali, pelo menos não da forma como ela a conhecia. A festa continuou, as risadas e as conversas fluindo ao redor, mas para Mariana o som mais alto era o da sua própria dignidade sendo silenciada. E ela sabia que aquele não seria o último golpe. A humilhação pública na recepção foi apenas a ponta do iceberg, o catalisador que forçou Mariana a encarar a verdade incômoda de sua nova realidade. O conflito principal não era uma disputa aberta com Khalid ou com qualquer pessoa do palácio. Era uma guerra travada em silêncio dentro de si mesma, um embate brutal entre quem ela era e quem esperavam que ela fosse. As regras não ditas transformavam-se em muralhas cada vez mais altas, e cada dia era um novo lembrete de que sua essência estava sendo gradualmente erodida. Seu amor pela escrita, sua necessidade de se expressar, que antes eram incentivadas por Khalid, agora encontravam uma barreira invisível. Tentou iniciar um diário, mas a ideia de que qualquer coisa escrita por ela pudesse ser interceptada ou mal interpretada a fez desistir. As conversas com Khalid tornaram-se mais superficiais, repletas de gentilezas que não tocavam a profundidade de seus pensamentos. Quando ela tentava partilhar uma notícia do mundo exterior que a havia impactado, ele sorria e mudava de assunto, focando em assuntos do palácio ou em seus deveres sociais. Era como se a ele não interessasse a Mariana pensadora, mas apenas a Mariana esposa, um adorno belo e complacente.
Ela percebia que o mundo exterior, aquele que ela ansiava por cobrir e entender, estava se tornando inacessível. Sua curiosidade natural era vista como intromissão, sua independência como insubordinação. As mulheres do harém de Khalid, sempre discretas e ocupadas com suas próprias rotinas, olhavam para ela com uma mistura de respeito e piedade, como se soubessem de um destino inevitável que Mariana ainda lutava para aceitar. Ela tentou fazer amizades, buscar conexão, mas as criadas e as outras esposas, embora sempre educadas, mantinham uma distância impenetrável, como se tivessem medo de se aproximar demais da nova que ainda não havia aprendido as regras. A Mariana, que amava rir alto, debater e questionar, estava se retraindo, dando lugar a uma versão mais contida, mais silenciosa. Cada sorriso forçado, cada palavra não dita, cada pensamento suprimido era uma pequena morte para a alma vibrante que ela possuía. A ironia era cruel. Ela tinha tudo, exceto o mais importante, a si mesma. Mas, em meio a essa capitulação gradual, uma pequena chama de resistência teimava em brilhar. Ela se recusava a acreditar que aquele era seu destino final. O embate não era visível, mas a batalha interior estava longe de terminar. A queda de Mariana não foi um tombo físico, mas um afundamento silencioso em um abismo de invisibilidade. Aconteceu durante a preparação para o Festival Anual da Primavera, uma celebração colorida de poesia e música, onde as mulheres do palácio tradicionalmente apresentavam canções ou recitavam versos em um sarau íntimo. Era uma oportunidade para Mariana, pensou ela, de reconectar-se com sua paixão pelas palavras, talvez até mesmo de compartilhar algo de sua própria cultura. Com a alma esperançosa, ela dedicou noites a compor uma canção, uma melodia suave que falava de saudades e de uma liberdade que voava além das dunas. Quando finalmente mostrou sua composição a Aisha, uma das esposas mais velhas e respeitadas, esperando um sorriso de encorajamento, o que recebeu foi uma expressão de preocupação velada. Aisha, com os olhos gentis, mas firmes, leu os versos e ouviu a melodia que Mariana timidamente entoou. Um longo silêncio se seguiu, carregado de significados não ditos. É linda, Mariana. Aisha finalmente murmurou, suas palavras pesadas. Mas talvez um pouco diferente. Nossas canções aqui são de louvor à beleza da terra, à sabedoria de Alá, ao amor da família. A sua fala de anseios que podem ser mal interpretados. É melhor que seja algo mais tradicional. O impacto foi devastador. Não foi uma crítica à sua habilidade, mas à sua alma. Sua canção não era ruim, era diferente. E diferente ali parecia ser sinônimo de inaceitável. Era a rejeição não do seu talento, mas da sua essência, da sua voz interior. A suave repreensão de Aisha ecoava a mensagem que o olhar de Khalid já havia transmitido. Não havia espaço para a Mariana que ela realmente era, apenas para a Mariana que se encaixava nas molduras pré-existentes. Naquela noite, Mariana se viu em seu quarto, olhando para a partitura e as letras que havia escrito com tanto carinho. Rasgá-las não faria a dor desaparecer, então ela as dobrou cuidadosamente, guardando-as em uma pequena caixa de sândalo que trouxera de casa. Era um funeral silencioso para uma parte de si mesma. A melodia ainda ecoava em seu coração, mas agora era uma canção não cantada, um lamento abafado. Ela se perguntou se, algum dia, haveria um lugar onde sua voz pudesse soar livremente, sem medo de ser diferente. E a resposta que vinha em sussurros era um frio e desesperançoso silêncio. Depois daquele dia, o desânimo de Mariana pairava como uma névoa densa. A caixa de sândalo guardava não apenas sua canção não cantada, mas também um pedaço de sua esperança. Ela passava horas olhando para o vazio dos corredores ou para o reflexo em seu espelho,
quase irreconhecível em sua nova roupagem de silêncio e conformidade. O brilho em seus olhos havia diminuído, e a energia que antes a impulsionava parecia ter se dissipado no ar rarefeito do palácio. Seria aquele o seu destino? Uma vida de luxo vazia, onde sua alma seria trocada por joias e seda? Em uma tarde particularmente sufocante, não pelo calor do deserto, mas pela opressão de sua alma, Mariana caminhava sem rumo pelos jardins internos. A fragrância das jasmins, que antes a confortava, agora parecia sufocá-la. Ela se sentou à beira de uma fonte ornamentada, observando os peixes dourados nadarem em círculos, um reflexo melancólico de sua própria existência. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, misturando-se à água da fonte. Foi então que um sussurro, quase inaudível, ecoou em sua mente. Não era uma voz externa, mas a voz de sua própria consciência, uma recordação vívida de quem ela era antes de toda aquela opulência. Ela se lembrou das aulas de jornalismo, do professor que sempre dizia: "A verdade sempre encontra um caminho, e é seu dever ser esse caminho." Lembrou-se do prazer de escrever, da adrenalina de uma reportagem concluída, da satisfação de dar voz a uma história. Essa voz interior não era de rebeldia, mas de um profundo senso de propósito que ela havia esquecido. Ela não podia se perder. Não podia permitir que as regras não ditas apagassem a chama que ardia dentro dela. A Mariana, que acreditava na força das palavras, na justiça e na esperança, ainda estava lá, adormecida, mas não morta. Aquele momento de introspecção não trouxe uma solução, mas trouxe uma clareza avassaladora. Sua luta não era contra Khalid ou contra a cultura que a cercava. Sua luta era para preservar a si mesma, sua identidade, sua fé em quem ela foi chamada para ser. Se a verdade sempre encontra um caminho, ela precisaria ser resiliente e encontrar o seu. E, de repente, o peso que a oprimia deu lugar a uma determinação fria. Ela não sabia como, mas sabia que não poderia se entregar completamente. O sussurro de sua consciência, que antes parecia longínquo, agora reverberava com clareza na alma de Mariana. Ela sabia que não podia simplesmente aceitar seu destino como um ornamento silencioso. A primeira semente de sua resistência floresceu na forma de um desejo ardente por conhecimento. Se não podia falar sua própria língua com liberdade, talvez pudesse dominar a deles e encontrar uma brecha. Ela decidiu que aprenderia o árabe clássico, não apenas para se comunicar, mas para mergulhar nas profundezas de sua poesia e filosofia, para entender o coração da cultura que a cercava. Essa iniciativa foi recebida com aprovação discreta. Estudar a língua e a história locais era um ato louvável para a esposa de um sheik. Khalid, embora ainda distante em suas emoções, parecia satisfeito com essa nova dedicação. Mariana passava horas na vasta biblioteca do palácio, um labirinto de estantes carregadas de volumes antigos, manuscritos iluminados e pergaminhos que exalavam o cheiro doce de papel envelhecido e sabedoria esquecida. Ali, entre as páginas empoeiradas, ela encontrou um santuário, um lugar onde sua mente podia vagar livremente, sem os olhares de julgamento ou as regras não ditas. Ela estudava com uma voracidade que mal lembrava ter. Cada nova palavra árabe era uma pequena vitória, cada verso de um poeta antigo, uma janela para um universo que, embora diferente, continha as mesmas aspirações humanas por amor, beleza e verdade. Seu professor, um sábio idoso de olhos cansados, mas perspicazes, mal percebia que estava nutrindo mais do que apenas uma aluna. Ele estava, sem saber, reacendendo a chama de uma jornalista em busca de sua própria voz. Mariana não procurava apenas o significado literal.
Ela buscava as entrelinhas, as nuances que poderiam revelar como a liberdade e a expressão se manifestavam naquela rica tradição. Enquanto lia contos e parábolas que falavam de justiça e resiliência, uma nova esperança começou a florescer em seu peito. Ela não sabia como usaria esse conhecimento, mas sentia que cada caractere, cada pronúncia era um tijolo que construía uma ponte de volta para si mesma. Mas foi em um dia chuvoso, quando o deserto gemia sob a raridade da água, que ela, vasculhando um canto esquecido da biblioteca em busca de um antigo manuscrito de poesia sufi, encontrou algo que a fez parar. Não era um livro, mas uma pequena caixa de madeira entalhada, escondida atrás de uma pilha de volumes que ninguém parecia ter tocado em décadas. E ao abri-la, o que ela viu dentro mudou completamente sua perspectiva. Com as mãos trêmulas, Mariana abriu a caixa de sândalo, liberando um aroma suave de madeira antiga e algo mais, um perfume que parecia carregar o peso do tempo. Dentro não havia joias ou moedas, mas um pequeno pergaminho de couro enrolado e um maço de cartas amareladas, presas por uma fita desbotada. O pergaminho era uma caligrafia árabe antiga, e as cartas, embora escritas em árabe, possuíam um estilo mais pessoal, menos formal. Começou a desenrolar o pergaminho, lendo as frases iniciais com a ajuda de seu conhecimento recém-adquirido. Não era poesia nem lei, mas um trecho de um diário, datado de mais de um século atrás. As palavras revelavam a angústia de uma mulher, Zahara, que também viera de terras distantes para se casar com um sheik daquela linhagem. Zahara escrevia sobre a beleza superficial do palácio, a solidão que a corroía e as regras não ditas que a transformavam gradualmente de uma mulher vibrante em uma sombra. Ela descrevia a tentativa de manter suas tradições, de expressar seus pensamentos e como cada tentativa era gentilmente, mas firmemente, sufocada. A história de Zahara era um espelho da própria luta de Mariana, uma ressonância assustadora vinda do passado. Eles não te prendem com correntes, lia Mariana, a voz da antiga escritora parecendo sussurrar em seus ouvidos, mas com a expectativa do que se espera de você, até que você mesma não saiba mais quem é. As cartas, lidas na sequência, contavam o desespero crescente de Zahara. Ela havia tentado fugir, de alguma forma desafiar as barreiras invisíveis, mas fora descoberta. Não houve punição cruel, mas um tipo de exílio suave, uma reclusão ainda maior. Ela não foi expulsa, mas seu espírito foi gradualmente esmagado, sua voz silenciada para sempre. As últimas cartas eram menos sobre rebelião e mais sobre resignação, sobre a aceitação de um destino em que ela se tornara apenas uma parte do cenário, um fantasma no próprio lar. Ao terminar a leitura, um arrepio percorreu Mariana. Aquela caixa não era um tesouro, mas um aviso, uma prova vívida de que outras haviam trilhado o mesmo caminho de esperança e desilusão antes dela. O diário de Zahara era a mais potente das regras não ditas, o obstáculo mais assustador, a história de uma derrota. Se uma mulher tão corajosa como Zahara não conseguiu, que chance teria ela? O eco do passado parecia selar seu destino, e o palácio, de repente, parecia ainda maior e mais opressor, com suas paredes guardando segredos e tragédias esquecidas. O diário de Zahara não foi apenas um obstáculo, foi um soco no estômago, um espelho implacável do que Mariana poderia se tornar. A noite após a descoberta foi longa e insone. Ela sentia o peso de gerações de mulheres silenciosas sobre seus ombros, a resignação de Zahara ecoando em cada canto escuro do seu quarto. O desespero ameaçava engoli-la, sugerindo que a luta era inútil, que o destino da gaiola dourada era inescapável. Mas ao invés de se render, algo diferente começou a se mover dentro dela.
A jornalista que sempre buscou a verdade, a mulher que amava a vida e a liberdade, não podia aceitar o fim de Zahara como o seu próprio. Se Zahara havia sido silenciada, era porque ninguém conheceu sua história. Ninguém fora o seu caminho. Mariana olhou para as cartas amareladas, para a caligrafia que, embora antiga, trazia a força de uma alma que se recusava a ser esquecida. Zahara não se tornara um fantasma em seu próprio lar por escolha, mas por falta de apoio, por uma solidão esmagadora. E foi ali, no silêncio da madrugada, que a chama em Mariana quase extinta reacendeu-se com uma intensidade surpreendente. Zahara não era um aviso para desistir, mas um chamado para lutar de uma forma diferente. Se as regras não ditas eram tão poderosas, era porque operavam na escuridão, no medo, no isolamento. A luz, ela percebeu, era a ferramenta mais potente contra as sombras. Mariana não podia mudar a cultura de um dia para o outro, nem podia quebrar todas as regras abertamente sem arriscar seu próprio destino. Mas ela podia ser astuta. Podia usar as ferramentas que Khalid a havia inadvertidamente permitido. Seu conhecimento crescente do árabe, seu acesso à biblioteca, sua mente afiada e sua alma resiliente. Ela seria a voz de Zahara e a voz de todas as mulheres que viveram e morreram sob as regras não ditas. Mas como? A resposta veio na forma de uma nova determinação. Se a canção que ela escrevera era diferente demais, talvez ela devesse escrever de uma forma que a fizesse ser aceita, para então subverter as expectativas. Ela não seria a jornalista que quebrava manchetes, mas a contadora de histórias, que semeava ideias, que sussurrava verdades sob o véu da beleza e da tradição. Aquele palácio, que antes parecia um túmulo para seus sonhos, agora se tornava um campo de batalha. E ela, Mariana, a estrategista que usaria a própria cultura para encontrar sua liberdade e talvez a liberdade de outras. A resignação de Zahara não seria o fim, mas o início de sua própria e mais sutil revolução. A determinação de Mariana era agora uma corrente subterrânea, invisível na superfície, mas poderosa em sua alma. Ela sabia que não poderia lutar sozinha, e a história de Zahara a ensinara que a solidão era a mais cruel das prisões. Sua mente estratégica de jornalista começou a escanear o ambiente, buscando não inimigos, mas possíveis elos, rachaduras na fachada impenetrável do palácio. Sua memória retornou a Aisha, a esposa mais velha de Khalid, cujos olhos, embora severos ao rejeitar sua canção, carregavam uma profundidade que Mariana agora interpretava como conhecimento e talvez até uma ponta de compreensão. Aisha era uma figura respeitada, uma matriarca discreta que observava tudo de trás de um véu de serenidade. Ela conhecia cada intriga, cada regra não dita, cada sombra do palácio. Mariana decidiu se aproximar dela, não com confrontos, mas com a humildade de uma aluna em busca de sabedoria. Ela começou a visitar Aisha com mais frequência, levando consigo textos de poesia árabe que havia descoberto na biblioteca, pedindo ajuda para decifrar nuances culturais e históricas. A princípio, Aisha mantinha uma distância protocolar, respondendo às perguntas de Mariana com a sabedoria contida que se esperava dela. Mas Mariana era persistente, e sua genuína sede de conhecimento, aliada ao respeito que demonstrava pela cultura local, começou a derreter o gelo. Um dia, enquanto discutiam um poema sobre a resiliência das palmeiras no deserto, Aisha olhou para Mariana com um brilho diferente nos olhos. "Você tem o espírito da areia, Mariana." Aisha disse, sua voz baixa, quase um sussurro. "Ela se move, se adapta, mas nunca perde sua essência." Foi o primeiro sinal. Mariana, sentindo a brecha, arriscou. "Mas como a areia pode encontrar sua voz quando o vento tenta silenciá-la, Aisha?" Aisha desviou o olhar para o jardim florido
e um longo silêncio pairou. Quando ela finalmente falou, suas palavras foram um mapa. Este palácio é uma teia de seda, Mariana. Suave e bela, mas pode emaranhar quem não conhece seus fios. As regras não ditas não são apenas para te conter. Elas são, para alguns, uma forma de proteção e, para outros, uma ferramenta. Se você deseja voar, precisa aprender a dançar na teia, não tentar rompê-la de imediato. Aisha não ofereceu uma fuga, mas um guia. Ela começou a compartilhar histórias, parábolas e conselhos práticos sobre como navegar nas complexas relações do harém, como interpretar os silêncios, como fazer-se ouvir sem violar as aparências. Ela não falava abertamente de rebelião, mas de astúcia, de paciência e de como semear pequenas sementes de mudança. Aisha sabia que o palácio tinha ouvidos em toda parte e que a força de Mariana não estaria na confrontação direta, mas na inteligência e na sutil manipulação das expectativas. Mariana percebeu que Aisha não era apenas uma mentora, mas uma aliada, alguém que, à sua maneira, também buscava um tipo de liberdade dentro das estruturas. A velha esposa, que antes parecia um símbolo da resignação, era agora um farol de sabedoria, pronta para ensinar Mariana a arte de ser ouvida no coração do silêncio. Munida da sabedoria de Aisha e da dolorosa lição de Zahara, Mariana sentiu que o momento de ação se aproximava. Ela e Aisha passavam horas no jardim, sob a sombra perfumada das tamareiras, não em conversas ociosas, mas em estratégias sussurradas que poderiam, talvez, mudar o curso de um rio sem que ninguém percebesse o desvio. Aisha, com sua experiência de anos no palácio, ensinou a Mariana a arte da persuasão indireta. Não tente derrubar o muro, minha querida, ela aconselhou, os olhos fixos em um arbusto de jasmim. Encontre uma pequena rachadura e então plante uma semente. Com o tempo, a raiz fará o resto. A semente de Mariana seria a palavra, sua paixão, sua arma esquecida. Ela propôs a Khalid, de forma cuidadosa e estrategicamente calculada, a criação de um círculo de narrativas para as mulheres do palácio. Seria, ela explicou, uma forma de preservar a rica herança cultural de contos, lendas e poesias que estavam se perdendo com o tempo. Seria uma atividade culturalmente enriquecedora, que manteria as mulheres engajadas e, mais importante, reforçaria os valores da comunidade. Khalid, que valorizava a tradição e a educação de suas esposas e damas, viu a proposta com bons olhos. Era um projeto que honrava o passado e dava a ele mais um motivo para exaltar a cultura de seu povo. Com a aprovação de Khalid, Mariana teve carta branca para organizar o círculo de narrativas. Aisha a ajudou a navegar pelas formalidades e a convencer as outras mulheres a participarem. O projeto começou modestamente, com contos populares e fábulas sobre virtudes. Mas Mariana, a jardineira de palavras, tinha um plano. Ela não se contentaria em apenas recitar histórias. Ela as analisaria, incentivaria discussões sobre seus significados ocultos e sobre a moral da história. E, cuidadosamente, começaria a introduzir narrativas que, embora pudessem parecer tradicionais, continham nuances sobre coragem feminina, sobre a importância da voz e da resiliência. O diário de Zahara permanecia escondido, seu segredo mais profundo. Mas Mariana começou a ver nele não uma maldição, mas uma inspiração. Ela imaginava como poderia tecer elementos da história de Zahara em novas narrativas, disfarçadas sob o véu da ficção ou de parábolas antigas, sem nunca mencioná-la diretamente. Sua estratégia era simples, mas audaciosa. Usar as próprias ferramentas da tradição para reescrever as regras não ditas. Ela não quebraria a teia de seda, mas a teceria de uma nova forma, com fios invisíveis de liberdade e autoexpressão. O palácio
Não seria mais uma gaiola, mas uma escola, e Mariana seria a professora, ensinando através das histórias. O círculo de narrativas começou com uma timidez esperada. As mulheres, acostumadas a rituais mais formais e conversas superficiais em suas reuniões, sentavam-se em almofadas macias no salão adjacente ao jardim, trocando olhares curiosos. Mariana, vestida com trajes elegantes que mesclavam sua origem com a nova cultura, conduzia as sessões com a graciosidade que aprendera e a paixão que lhe era inata. Ela começava com contos conhecidos, fábulas sobre a lealdade de um camelo, a sabedoria de uma gazela ou a justiça de um califa. Sua voz, agora treinada para modular-se aos tons poéticos do árabe, prendia a atenção de todas. Mas Mariana era mais do que uma contadora de histórias. Ela era uma jornalista e sabia que o poder da narrativa residia não apenas no conto em si, mas na interpretação. Após cada história, ela abria espaço para a discussão. O que este conto nos ensina sobre a paciência? Qual a verdadeira força da princesa que esperou 7 anos por seu amor? As perguntas eram suaves, mas instigavam a reflexão, convidando as mulheres a ver além da superfície. Aos poucos, ela começou a introduzir histórias menos óbvias, pesquisadas a fundo na biblioteca do palácio, muitas delas quase esquecidas. Havia lendas de beduínas corajosas que salvaram suas tribos com astúcia, de sábias conselheiras que sussurravam verdades aos ouvidos dos reis, de mulheres poetisas cujas palavras moviam montanhas. Não eram histórias de rebelião aberta, mas de força interior, de inteligência e de uma resiliência que florescia nas circunstâncias mais difíceis. Ela sempre enfatizava como a voz da protagonista, seja em um conselho discreto ou em um poema que tocava o coração, era fundamental para a resolução do conflito. No início, as participantes respondiam com clichês ou com o que esperavam que Mariana quisesse ouvir. Mas com o tempo e sob o olhar encorajador de Aisha, elas começaram a se soltar. Uma jovem esposa, Amani, timidamente expressou como uma história, a fez pensar sobre a importância de ver as coisas de um novo ângulo. Outra, Zahara, o nome que reverberava no coração de Mariana, comentou sobre como a heroína de um conto, que usava a música para unir seu povo, a inspirava a encontrar sua própria maneira de contribuir. Mariana observava, cada pequena mudança, um fio a mais no tecido que estava construindo. Ela via a curiosidade reacender nos olhos das mulheres. A forma como algumas delas começavam a trazer suas próprias interpretações, suas próprias perguntas, suas próprias, ainda que veladas, vozes. Aisha sentava-se sempre perto, seu olhar avaliador sobre Mariana, um sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios quando via a jovem jornalista tecer sua magia com as palavras. O palácio continuava o mesmo, mas em um salão discreto, um círculo de mulheres começava a se lembrar de sua própria força, uma semente de mudança plantada sob a fachada da tradição. O verdadeiro jogo, Mariana sabia, estava apenas começando. Com o tempo, o círculo de narrativas tornou-se o ponto de encontro mais vibrante do harém. Não havia gritos ou manifestações abertas de descontentamento, mas uma efervescência silenciosa que Mariana observava com satisfação. As mulheres não apenas ouviam as histórias, mas começaram a recriá-las em suas mentes, a reinterpretá-las com a lente de suas próprias experiências. As discussões tornaram-se mais profundas, e não era incomum ouvir uma das esposas de Khalid ou uma das damas de companhia compartilhar uma reflexão que ia além do óbvio, subtly desafiando as normas aceitas em nome da sabedoria do conto. Um exemplo marcante foi o da jovem Fátima, uma das esposas mais recentes e até então a mais reservada. Mariana havia contado uma história sobre uma costureira que, ao tecer um tapete para o rei,
secretamente bordava mensagens de verdade e justiça nas tramas ocultas, visíveis apenas sob uma certa luz. No dia seguinte, Fátima, que era uma exímia bordadeira, começou a frequentar a biblioteca, algo incomum para ela. Não pedia ajuda para ler ou escrever, mas pedia livros sobre padrões de bordado antigos, símbolos e significados culturais. Em suas próprias peças, Mariana e Aisha perceberam que Fátima começou a incorporar desenhos discretos, quase imperceptíveis, que falavam de força e resistência. Não eram mensagens diretas, mas sussurros visuais, a sua própria forma de tecer a verdade. Os ecos dessas sessões começaram a vazar para os corredores do palácio. As conversas entre as mulheres tornaram-se mais engajadas, menos focadas em futilidades e mais em reflexões sobre a vida, a arte e a cultura. Khalid, por sua vez, notou a mudança. Ele percebeu que suas esposas pareciam mais animadas, mais intelectualmente estimuladas. Atribuía isso ao círculo de narrativas de Mariana, vendo-o como um sucesso que elevava o status de sua casa. Ele sorria quando elas falavam de uma nova parábola ou de uma poesia antiga que haviam redescoberto, sem imaginar que, por trás das palavras, estavam reavaliando seus próprios papéis e aspirações. Para Mariana, essa era a colheita silenciosa. Ela não estava plantando sementes de revolução, mas de autodescoberta. As regras não ditas ainda estavam lá, mas as mulheres estavam começando a enxergar as lacunas, a encontrar maneiras de expressar sua individualidade dentro dos limites. Ela via isso nos olhares trocados, nos pequenos gestos de apoio, na crescente confiança que irradiava de algumas delas. O diário de Zahara permanecia em sua caixa de sândalo, um lembrete constante do que poderia acontecer, mas também um catalisador. Zahara não conseguiu encontrar sua voz, mas sua história estava indiretamente ajudando outras a encontrar as suas. Mariana sabia que o caminho ainda era longo, mas sentia que o primeiro passo havia sido dado. O palácio, antes um monólogo, começava a ter um coro silencioso. O círculo de narrativas havia transformado a atmosfera interna do palácio, infundindo uma nova energia nas mulheres. As discussões se aprofundavam, e as histórias passavam a servir como um meio para expressar pensamentos e sentimentos que antes permaneceriam velados. A colheita silenciosa de Mariana estava, sem que ela percebesse, preparando o terreno para uma revelação que mudaria o curso de sua jornada. A ocasião foi uma noite de gala para receber um importante dignitário de um reino vizinho. O palácio estava em festa, com música suave e a fragrância de especiarias e flores. Khalid havia solicitado que as mulheres do harém apresentassem algo para honrar o convidado, uma tradição que ele sempre valorizava como demonstração da riqueza cultural de sua casa. A jovem Amani, aquela que havia se inspirado na história da costureira que tecia mensagens, se voluntariou para recitar um poema. Era uma peça clássica de uma poetisa árabe antiga, conhecida por suas palavras sobre a beleza da natureza. Mariana observava Amani subir ao pequeno palco improvisado, seu coração batendo com uma mistura de orgulho e uma ponta de apreensão. Amani começou a recitar os versos com a melodia esperada, sua voz clara e melodiosa. Mas, ao invés de se concentrar apenas na beleza das flores e dos pássaros, como a tradição ditava, Amani imprimiu uma entonação diferente. Ela enfatizou os versos que falavam da força da pequena semente que rompe a terra árida, da resiliência da água que molda a rocha e da canção do pássaro que se eleva acima das montanhas mais altas. Cada pausa era mais carregada, cada olhar mais direto, transmitindo uma mensagem de persistência e voz interior que não estava explicitamente na superfície do poema, mas que Mariana havia incentivado as mulheres a buscar nas entrelinhas. O salão estava em silêncio.
Mariana observava os rostos das outras mulheres do círculo de narrativas que pareciam prender a respiração, compreendendo a sutileza da performance de Amani. Seus olhos brilhavam com um reconhecimento que ia além da apreciação artística. Então, Mariana desviou o olhar para Khalid. Ele estava sentado ao lado do dignitário, sua postura inicialmente relaxada, um sorriso de orgulho em seus lábios. Mas, à medida que Amani continuava, o sorriso de Khalid esmaeceu. Seus olhos, antes distantes, fixaram-se em Amani com uma intensidade que Mariana nunca havia visto. Ele não estava mais apenas ouvindo o poema. Ele estava analisando a performance, a emoção subjacente, o subtexto. Um fio de tensão invisível unia o olhar de Khalid à expressão determinada de Amani. Ao final da recitação, um aplauso contido preencheu o salão. Amani fez uma reverência, seu rosto corado, mas seus olhos firmes. Para Mariana, foi um momento de dupla revelação. Primeiro, ela viu com clareza a potência de suas sementes. Amani não apenas recitou um poema, ela o reivindicou, infundindo-o com uma nova camada de significado que era ao mesmo tempo tradicional e audaciosamente pessoal. As mulheres do palácio estavam realmente encontrando suas vozes. Mas a segunda revelação foi o olhar de Khalid. Ele não era ingênuo. Ele havia percebido a nuance, a sutil quebra da expectativa, o eco de algo mais profundo. Seu olhar se cruzou com o de Mariana por um breve instante, e ela não viu raiva ou censura, mas uma complexa mistura de surpresa, curiosidade e uma ponta de reconhecimento. A semente não havia crescido apenas nas mulheres do harém. Ela havia alcançado o sheik. O jogo não era mais tão silencioso e Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O véu que cobria suas intenções começava a se erguer. A noite da recitação de Amani terminou sem incidentes. Khalid manteve sua compostura de anfitrião, elogiando a performance com palavras genéricas de apreciação. No entanto, o olhar que ele trocou com Mariana não a abandonou. Era um olhar que perguntava, que duvidava, que percebia. Ela sentiu que o terreno movediço sob seus pés havia mudado, e a teia de seda que ela tecia cuidadosamente agora estava sob um escrutínio mais atento. Nos dias seguintes, uma tensão sutil pairava no ar entre Mariana e Khalid. Ele não a confrontou diretamente. Não houve palavras duras ou acusações. Em vez disso, sua presença tornou-se mais perceptível, seus olhares mais demorados. Ele a observava durante as refeições, quando ela estava na biblioteca e até mesmo durante as reuniões do círculo de narrativas, onde ele, inesperadamente, começou a fazer visitas breves e silenciosas. Não participava, apenas observava de um canto, seus olhos escuros passando de uma mulher para outra, fixando-se por mais tempo em Mariana. Mariana sabia que estava sob avaliação. Era como um jogo de xadrez, onde o adversário havia percebido a estratégia e agora esperava o próximo movimento. Ela continuou com o círculo de narrativas, mantendo a fachada de inocência cultural, mas com uma cautela redobrada. As histórias eram escolhidas com ainda mais cuidado, as discussões moderadas com uma maestria que só a jornalista experiente poderia ter. Cada palavra sua era um cálculo, cada pausa, uma declaração silenciosa. Um dia, Khalid pediu para vê-la em seu escritório particular, um lugar que Mariana raramente frequentava, exceto para assuntos formais. O ambiente era imponente, com estantes repletas de livros em idiomas que ela ainda não dominava e mapas antigos que traçavam rotas de comércio esquecidas. Khalid estava sentado em sua grande mesa de madeira escura, a caneta pousada sobre um pergaminho. O círculo de narrativas prospera, Mariana. Ele começou, sua voz neutra, sem qualquer inflexão que pudesse denunciar seu pensamento. As mulheres do palácio parecem mais engajadas. Sim, meu senhor, Mariana respondeu, a voz firme. É um privilégio compartilhar a riqueza de sua cultura com elas.
Há tanta sabedoria nos contos de seu povo. Khalid levantou o olhar, seus olhos encontrando os dela sem desviar. Sim, sabedoria. E nuances, não é mesmo? Amani, por exemplo, demonstrou uma profunda compreensão das camadas mais sutis do poema. Uma interpretação que, embora fiel à letra, infundia um novo espírito. O ar na sala parecia rarefeito. Mariana soube que era o momento. Ele não estava perguntando, ele estava afirmando. Ele havia visto através da teia de seda, reconhecido o espírito que ela estava cultivando. A beleza da poesia reside em sua capacidade de ressoar com o coração de cada ouvinte, meu senhor, Mariana disse, escolhendo suas palavras com cuidado. Amani, como muitas mulheres, possui uma força interior que busca expressão. Minha intenção é apenas ajudá-las a encontrar a voz para essa força, dentro dos limites e da beleza de sua tradição. Khalid a estudou por um longo momento, seus olhos como o deserto inescrutável. Mariana não recuou, mantendo seu olhar, uma mistura de respeito e uma inabalável convicção. Finalmente, ele inclinou ligeiramente a cabeça, um gesto que poderia ser de aceitação ou de um desafio silencioso. Continue então, Mariana, ele disse, um leve traço de um sorriso enigmático surgindo em seus lábios. Continue a guiá-las na descoberta dessa força interior. Mas lembre-se, este palácio tem suas próprias raízes profundas e nem toda semente prospera em todo o solo. Era uma advertência, mas também uma permissão. Khalid havia percebido a intenção de Mariana, mas em vez de esmagá-la, ele a desafiava. Ele a observaria, testaria os limites de sua semeadura. Mariana saiu do escritório com um misto de alívio e uma nova consciência do perigo. A confrontação silenciosa havia terminado. Khalid agora estava ciente. O jogo havia se intensificado. E ela sabia que sua próxima jogada precisaria ser ainda mais estratégica. O peso da caixa de sândalo de Zahara pareceu ainda mais presente em sua memória, mas agora também a urgência de não repetir a história. A advertência de Khalid ecoava na mente de Mariana. Nem toda semente prospera em todo o solo. Ela entendia a gravidade. Ele a deixava jogar seu jogo, mas sob sua vigilância. Era um desafio, e Mariana, a jornalista, a aceitava com a inteligência e a coragem que a definia. O círculo de narrativas continuaria a florescer dentro dos muros, mas ela sabia que sua voz precisava alcançar mais longe, encontrar solos mais receptivos. Refletindo sobre sua antiga paixão, o jornalismo, Mariana percebeu que precisava de uma nova plataforma, um jornal de seu próprio tipo disfarçado. Mas como uma mulher no harém de um sheik poderia publicar algo ainda mais anonimamente? Ela buscou o conselho de Aisha novamente, não com a inocência de quem aprende, mas com a astúcia de quem planeja. Aisha, o palácio é um vasto universo, mas e o mundo além dos seus portões? Há outras mulheres como nós, talvez, que também anseiam por sabedoria e reflexão, mas não têm um círculo de narrativas. Aisha, com sua sabedoria pragmática, sorriu. O deserto está cheio de oásis, Mariana. Alguns são visíveis, outros escondidos, mas todos são alcançados pelos mesmos ventos. Ela então falou de uma antiga tradição de diálogos de sabedoria, pequenos ensaios ou poemas sobre moral e filosofia que eram ocasionalmente copiados e distribuídos em círculos mais amplos, às vezes por meio de comerciantes ou estudiosos viajantes, com a autoria frequentemente anônima, atribuída a um pensador ou uma voz do deserto. Era uma forma sutil de disseminar ideias sem atrair a atenção de censores diretos. Mariana viu a oportunidade. Ela não poderia escrever sobre política ou sobre a condição das mulheres do palácio de forma explícita.
mas ela poderia escrever sobre os temas que o círculo de narrativas vinha explorando. A resiliência da alma, a beleza da paciência, a força que reside na voz interior, a sabedoria oculta nas histórias antigas. Ela poderia usar a cultura local, os contos que tanto estudou, como um véu para suas próprias mensagens, assim como as mulheres do palácio estavam aprendendo a fazer. Começou a escrever em segredo em seu quarto durante as longas noites. Suas palavras eram cuidadosamente tecidas, mesclando a eloquência do árabe clássico com a clareza e a paixão que a jornalismo lhe ensinara. Cada ensaio era uma semente plantada, uma reflexão sobre um valor ou uma virtude, sempre com uma camada de significado que convidava o leitor a olhar além. Ela os assinava com o pseudônimo Al-Laila, a noite. Uma homenagem à escuridão que ocultava sua identidade, mas também à calma e à introspecção que a noite trazia. Aisha, por sua vez, usou seus próprios contatos discretos. Havia um antigo escriba cego que vivia em um oásis distante, reverenciado por sua caligrafia e sua sabedoria. Ele tinha conexões com os comerciantes que viajavam pelas rotas de caravana e era conhecido por transcrever e distribuir pequenos textos de caráter filosófico e religioso. Aisha conseguiu arranjar para que os escritos de Al-Laila chegassem a ele, sob o pretexto de serem meditações espirituais de uma estudiosa reclusa. Os primeiros ensaios de Al-Laila começaram a circular. Eram apenas sussurros no vasto deserto, pequenas sementes levadas pelo vento. Mariana não tinha ideia de onde eles pousariam ou se germinariam, mas cada palavra escrita era um ato de resistência, um lembrete de que sua voz não podia ser silenciada, que a verdade, como um rio subterrâneo, sempre encontraria um caminho para a superfície. O jogo de xadrez de Khalid se expandia para o mundo, e Mariana estava determinada a mover suas peças com a precisão de um mestre. Os diálogos de sabedoria de Al-Laila, transcritos pela mão experiente do escriba cego e carregados pelas caravanas que serpenteavam pelas rotas comerciais, começaram a encontrar seu público. Não eram manifestos ou chamados à revolução, mas meditações poéticas sobre a resiliência do espírito humano, a beleza da introspecção e a importância de cultivar a verdade interior. As palavras de Mariana, embaladas em metáforas que ecoavam a paisagem do deserto, a água que encontra seu caminho através da pedra, a palmeira que resiste à tempestade, a estrela guia na noite mais escura, tocavam os corações de forma inesperada. Nos mercados de especiarias e sedas, enquanto os comerciantes regateavam, um novo tipo de transação começou a acontecer. Pequenos pergaminhos, com a caligrafia elegante do escriba e a assinatura misteriosa de Al-Laila, eram trocados por histórias e sussurros. Estudiosos nas madraças debatiam o significado de suas passagens, admirando a profundidade filosófica de uma voz aparentemente anônima. Mas foi entre as mulheres, nas tendas beduínas e nos pátios das casas, que a semente de Al-Laila germinou com mais força. Elas liam os textos em voz baixa, as palavras ressoando com suas próprias vidas. As mensagens sobre encontrar força na quietude, sobre a sabedoria que vem da observação e a capacidade de moldar o próprio destino, mesmo dentro das limitações, falavam diretamente às suas almas. Não era sobre quebrar correntes, mas sobre reconhecer que a força vinha de dentro, de um lugar que ninguém podia tocar. Algumas mães começaram a recitar trechos para suas filhas, como se fossem novos provérbios, inspirando-as a ver o mundo com um olhar mais perspicaz. Mariana, dentro dos muros do palácio, sentia-se estranhamente conectada a esse mundo exterior. Aisha trazia notícias discretas, fragmentos de conversas que ouvira de visitantes, menções de Al-Laila em poemas recitados em eventos distantes.
A satisfação de Mariana não era a do reconhecimento pessoal, mas a da confirmação de que sua voz, enfim, encontrava um caminho. Ela estava plantando sementes de uma nova forma de jornalismo, uma que usava a poesia e a filosofia para despertar a consciência em vez de manchetes. Khalid, por sua vez, começou a ouvir o nome Al-Laila com uma frequência crescente. Inicialmente, ele atribuía a esses escritos anônimos a algum sábio errante ou a um místico que buscava a elevação espiritual. Ele chegou a solicitar que alguns desses textos fossem lidos para ele, apreciando a beleza da linguagem e a profundidade dos pensamentos. Ele via a voz do deserto como uma expressão da rica cultura de seu povo, sem imaginar que a fonte emanava de seu próprio harém, da mulher que ele havia desafiado a encontrar sua força interior. Mas um dia, enquanto um dos guardas recitava um trecho de Al-Laila sobre a importância da verdade que, mesmo sussurrada, reverbera como trovão no coração de quem ouve, Khalid sentiu um calafrio familiar. A paixão pela palavra, a habilidade de tecer significados profundos sob a superfície de frases aparentemente simples, lembrou-lhe de algo. Lembrou-lhe do novo espírito que Amani havia infundido em seu poema. Lembrou-lhe do olhar determinado de Mariana quando ele a confrontou. A ficha ainda não havia caído completamente, mas uma nova semente de desconfiança, misturada com uma curiosidade inquietante, começou a germinar na mente do sheik. A voz do deserto estava se aproximando do palácio, e Khalid, o guardião das tradições, começava a sentir seu eco. A teia de seda estava ficando mais complexa e os fios invisíveis de Al-Laila estavam se entrelaçando de formas que ele jamais poderia ter previsto. O nome de Al-Laila continuava a ecoar nos corredores do palácio e nas caravanas que adentravam os portões. Khalid, o sheik, pedia com frequência que seus escribas lessem em voz alta os ensaios da misteriosa Voz do Deserto. Ele apreciava a profundidade das reflexões e a beleza da prosa, que se encaixava perfeitamente na riqueza cultural que ele tanto valorizava. No entanto, uma sutil inquietação crescia em seu peito. Havia algo familiar na cadência das frases, na escolha das metáforas, na forma como a luz e a sombra eram usadas para ilustrar a condição humana. Um dia, um dos escribas apresentou-lhe um novo diálogo de sabedoria, de Al-Laila. Era uma meditação sobre a jornada do rio, que apesar de todos os obstáculos e desvios, persiste em seu caminho até o mar, sem perder sua essência. O texto falava da paciência da água, da sua capacidade de moldar a paisagem sem confrontá-la diretamente, e da força silenciosa que habita em cada gota. Khalid ouviu atentamente, mas uma frase em particular o atingiu como um raio. A água, como a verdade, pode ser contida, mas não silenciada. Sempre encontrará uma fenda para sussurrar sua existência ao mundo. Seus olhos se arregalaram. Era uma imagem que ele conhecia, uma nuance que remetia a uma discussão antiga, quase esquecida. Ele mandou o escriba se retirar e sentou-se, pensativo. A frase trazia um eco perturbador da melodia que Mariana havia tentado cantar meses antes, aquela canção diferente demais. Naquele tempo, ele havia ouvido apenas a discordância, a estranheza. Agora, ele via a verdade intrínseca, o subtexto que ela tentara expressar. A conexão, antes apenas um vago pressentimento, agora se formava com clareza cristalina em sua mente. A jornalista, Mariana, que havia vindo para seu reino com uma câmera, mas que agora usava a pena. A mulher que havia desafiado suas regras não ditas com uma canção e que agora as contornava com parábolas. A mesma que ousou confrontá-lo com um olhar firme, mesmo sabendo que ele percebera o novo espírito que ela infundia no harém. Khalid pegou a cópia do texto de Al-Laila e a releu, agora com os olhos de quem busca a assinatura por trás do pseudônimo.
Ele reconheceu a paixão pela verdade que outrora vira na repórter, a tenacidade que a mantinha de pé, a inteligência que se recusava a ser subjugada. Ele pensou nos círculos de narrativas, na transformação sutil das mulheres do palácio, no olhar de Amani ao recitar o poema. Tudo se encaixava. A teia de seda era muito mais complexa e sutil do que ele imaginara, e Mariana era a tecelã mestra. Ele não sentiu raiva, não imediatamente. Sentiu uma mistura complexa de admiração por sua astúcia, um leve sentimento de traição por ter sido enganado e um profundo respeito pela sua resiliência. Ela não estava tentando derrubar seu reino, mas estava, sem dúvida, mudando-o de dentro para fora, gota a gota, sussurro a sussurro. E ele, Khalid, o sheik, havia permitido isso. Mais do que isso, ele havia, de certa forma, incentivado isso. Khalid fechou os olhos, a frase de Al-Laila reverberando em sua mente. A água, como a verdade, pode ser contida, mas não silenciada. Ele havia subestimado Mariana. Ele havia subestimado a força da verdade em seu coração. O jogo não tinha apenas intensificado, ele havia mudado completamente. E agora que ele sabia quem era Al-Laila, a próxima jogada seria dele. O que o sheik faria com esse conhecimento? A resposta permanecia suspensa no ar quente do palácio. A descoberta da verdadeira identidade de Al-Laila lançou Khalid em uma espiral de pensamentos. Ele, um governante habituado ao controle e à previsibilidade, via-se diante de uma mulher que subvertia suas expectativas com uma elegância e inteligência que o desarmavam. A raiva inicial, que poderia ter surgido, deu lugar a uma perplexidade crescente. Como punir alguém por disseminar sabedoria e beleza, mesmo que fosse sob um véu de anonimato e contra as regras não ditas? A verdade que Mariana sussurrava não era uma ameaça direta ao seu poder, mas uma elevação da consciência, uma provocação à estagnação. E, para sua surpresa, Khalid percebeu que, de alguma forma, ele próprio se sentia mais estimulado, mais consciente da profundidade da cultura de seu povo. Os diálogos de sabedoria de Al-Laila haviam se tornado um espelho que refletia para ele a própria beleza e complexidade de seu reino, um reino que ele jurara proteger e enaltecer. Aisha, que observava a mudança no semblante de Khalid com a perspicácia de anos de convivência, sentiu que o momento estava maduro. Ela se aproximou de Khalid discretamente, como um sussurro do vento. "Meu senhor", ela começou com a voz serena, "as flores mais raras muitas vezes nascem em solo árido, e a água mais pura, por vezes, brota de fontes ocultas." Khalid entendeu a alusão. Aisha, sua conselheira mais sábia, estava validando o caminho de Mariana. Ele decidiu agir. Convocou Mariana novamente ao seu escritório particular. O ar estava carregado de uma expectativa que Mariana não conseguia decifrar. Ela esperava a fúria, a censura, talvez o exílio. Estava preparada para defender suas ações, sua necessidade de manter sua voz. Khalid não a fez sentar. Caminhou até a janela, observando o sol se pôr sobre o deserto, os tons alaranjados e roxos pintando o céu. "Mariana", ele começou, sua voz baixa e controlada. "Al-Laila é uma voz poderosa. Seus escritos têm tocado muitos corações, inclusive o meu." Mariana sentiu um calafrio. Ele sabia. Sua fachada de inocência desmoronou. Ela apertou as mãos, preparada para o que viesse. Khalid virou-se, seus olhos escuros fixos nos dela. "Eu sei que você é Al-Laila. Eu sei que os diálogos de sabedoria que circulam por meu reino são obra de suas mãos." Ele fez uma pausa, o silêncio preenchendo a sala. "E sei que o espírito que você infundiu no círculo de narrativas não é apenas um resgate da tradição, mas uma nova interpretação dela."
Mariana ergueu a cabeça, sua determinação evidente. Meu senhor, minha intenção nunca foi desrespeitar ou desafiar. Eu apenas buscava a verdade e a forma de compartilhá-la. A voz de Zahara e de tantas outras mulheres que encontrei em suas histórias. Elas mereciam ser ouvidas, mesmo que através de um véu. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Khalid, um sorriso que continha respeito e talvez uma ponta de diversão. A verdade. E você a tem buscado com uma tenacidade que, devo admitir, é rara. Ele fez um gesto para que ela se sentasse. Você me desafiou, Mariana. Desafiou não apenas as regras não ditas, mas também a minha percepção delas. Você me mostrou que a tradição não precisa ser estática, que pode evoluir, ser interpretada e enriquecida por novas vozes. Mariana o observava atônita. Não era a reação que esperava. É por isso que tenho uma proposta para você, Khalid continuou, sua voz ganhando um tom mais formal, mas ainda com uma pitada de admiração. O diálogo de sabedoria de Al-Laila se tornou parte de nosso tesouro cultural. Eu acredito que sua voz, sua perspicácia são um presente para meu reino. E se você concorda, um presente que não deve mais ser sussurrado das sombras. Khalid se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma nova visão. Eu quero que você, Mariana, continue a escrever, não como uma reclusa anônima, mas como a cronista real. Sua tarefa será registrar as histórias, as tradições, as mudanças e as reflexões que moldam nosso povo. E eu lhe darei uma liberdade de expressão que nenhum outro em meu reino possui, com uma condição. Ele fez uma pausa dramática. Que você use essa liberdade para construir pontes, Mariana, para unir o antigo ao novo, o sussurro ao coro, para continuar a tecer, com suas palavras, um tecido que fortaleça nosso reino, sem, contudo, desrespeitar as raízes que nos sustentam. Mariana ficou sem palavras. O desafio era imenso, a responsabilidade assustadora. Não era a liberdade que ela imaginara, mas uma liberdade maior, mais influente, e que vinha diretamente das mãos de quem a poderia ter silenciado. O diário de Zahara não seria apenas uma lição, mas uma fundação. Ela não seria mais uma prisioneira, mas uma força, uma ponte entre mundos. A repórter que veio em busca de uma história havia se tornado parte dela, e agora teria o poder de escrevê-la. A proposta de Khalid ecoou na mente de Mariana como um sino em um deserto vasto. Cronista real. Não mais uma jornalista clandestina, uma voz do deserto anônima, mas uma figura oficial, com a bênção do próprio sheik. A liberdade prometida era tentadora, mas a condição, construir pontes, unir o antigo ao novo, o sussurro ao coro, era um desafio monumental. Ela se retirou para seus aposentos, as palavras de Khalid girando em sua cabeça. Lembrou-se de Zahara, cuja voz foi silenciada para sempre. Lembrou-se de Aisha, que tecia sua sabedoria em conselhos velados. Lembrou-se de sua própria jornada, da câmera quebrada à pena escondida. Esta era uma oportunidade de dar voz não apenas a si mesma, mas a todas as Zaharas e Aishas que habitavam aquele mundo, e que ela havia encontrado nos círculos de narrativas. Não era a liberdade de derrubar, mas a liberdade de construir. Naquela noite, sob um céu pontilhado de estrelas que pareciam sussurrar antigas verdades, Mariana tomou sua decisão. Ela aceitaria. Aceitaria o desafio, a responsabilidade e a inusitada parceria com Khalid. Ela não seria uma simples porta-voz do regime, mas uma tradutora de culturas, uma intérprete de almas, usando sua pena para dar forma às complexidades de um reino que ela, a princípio, tão pouco compreendia. No dia seguinte, Mariana apresentou-se a Khalid. "Meu senhor", ela disse, a voz firme e cheia de uma nova convicção. "Aceito sua proposta. Serei sua cronista real."
Khalid acenou com a cabeça, um olhar de satisfação e reconhecimento em seus olhos. Que Al-Laila agora se manifeste em pleno dia, então. A transição não foi instantânea, mas foi transformadora. Mariana, a cronista real, começou a viajar. Acompanhada por uma pequena comitiva, ela visitou oásis distantes, aldeias beduínas e cidades vibrantes. Ela ouvia as histórias dos anciãos, as canções das mulheres, os lamentos dos comerciantes, as esperanças dos jovens. Registrava suas vidas, suas tradições, seus anseios, não com a lente cínica do jornalismo sensacionalista, mas com a empatia e a curiosidade de quem realmente busca compreender. Seus escritos, agora publicados e distribuídos abertamente sob seu próprio nome, mas com o selo de aprovação do sheik, eram diferentes de tudo o que o reino já vira. Ela mesclava a profundidade filosófica de Al-Laila com a clareza e a acessibilidade da reportagem. Falava sobre a importância da preservação da água em um clima árido, sobre a beleza dos bordados feitos pelas mulheres das montanhas, sobre a sabedoria das mães que ensinavam seus filhos a ler as estrelas. Seus artigos eram pontes, conectando os diversos grupos do reino, mostrando-lhes suas semelhanças e celebrando suas diferenças. O círculo de narrativas continuou, mas agora com um novo propósito. As mulheres do palácio, antes tímidas, sentiam-se validadas. Algumas delas, inspiradas por Mariana, começaram a registrar suas próprias histórias, suas próprias reflexões, que eram então incorporadas, de forma anônima ou não, nos relatos da cronista real. Aisha sorria, vendo o tecido social se fortalecer, um fio de cada vez. Khalid, por sua vez, encontrava em Mariana não apenas uma cronista, mas uma conselheira. Suas reportagens traziam uma perspectiva fresca, uma compreensão profunda da vida de seu povo que ele, isolado em seu palácio, havia perdido um pouco. Ele começou a implementar políticas inspiradas nos relatos de Mariana, investindo em educação para meninas em regiões remotas, apoiando artesãos locais e promovendo o diálogo entre as diferentes tribos. Mariana havia chegado ao reino como uma estrangeira, aprisionada por regras que não entendia. Agora, ela era uma parte essencial daquele lugar, uma força para a mudança, uma voz que não apenas sussurrava verdades, mas as cantava abertamente, unindo mundos, tecendo um futuro onde tradição e progresso, silêncio e voz poderiam coexistir. A jornalista havia encontrado sua maior reportagem, não em um artigo, mas na própria vida que ela estava ajudando a moldar. O diário de Zahara, guardado com carinho, não era mais apenas um lembrete de um passado trágico, mas a inspiração para um futuro de possibilidades.